Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Tudo Mastigado. Eu sou Lucas Paulino, professor de Geografia e Atualidades. Galera, na última quinta-feira passada, para quem teve a disposição de ficar aqui até o nosso último horáriozinho da noite, a gente estava conversando um pouco sobre as consequências do processo de globalização na escala mundo. E aí a gente conversou algumas coisas. A gente estava vendo que atualmente nós vivemos um contexto de globalização que é um contexto associado à nossa quarta fase. Então a gente está falando em um momento onde a gente vive a chamada nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial, gente, se você der uma olhada aí no nosso material, você vai perceber, na verdade, que a nova ordem mundial ela vai começar a partir do momento que existe o fim da Guerra Fria. Então a nova ordem mundial ela vai substituir a bipolaridade que o mundo passou de 47 até 1991. E aí a gente precisa construir alguns pensamentos. Porque se o mundo antes era um mundo que era bipolar, um mundo dividido entre Estados Unidos e União Soviética, a partir de 91, o mundo passa a ser um mundo considerado multipolar. Então a gente vai ter como característica desse momento uma multipolaridade. Ok, mas por que estamos retomando esses aspectos conceituais dessa globalização contemporânea que a gente está vivendo? Porque, gente, isso aqui só vai acontecer por conta de um processo de mudanças tecnológicas que possibilita que as informações sejam a base da nossa economia mundial. Então a gente vai perceber que esse momento de nova ordem mundial, ele tem uma base de processo histórico que está localizada lá por volta do final da Segunda Guerra, quando começa a rolar a nossa terceira revolução industrial, que é a nossa revolução técnico-científico e informacional. Presta atenção nisso, porque o Enem, ele adora tratar o contexto de globalização relacionando com as questões produtivas, a questão de como o modelo de circulação de informações vai impactar nas mudanças do processo produtivo na escala mundo. A partir dessa revolução técnico-científica e informacional, a gente vai ter cada vez mais a produção de ciência, que produziam tecnologias que facilitavam o quê? O escoamento de informações. Então, se a ciência está gerando tecnologia de informação, está acontecendo aquilo que a gente conversou, que é a contração da relação espaço-tempo. Cada vez mais as informações demoram menos tempo para percorrer um espaço maior. Tranquilo, Lucas, mas qual é a consequência desse processo? Uma consequência extremamente importante do ponto de vista econômico é a nossa fragmentação produtiva. A fragmentação produtiva, gente, ela vai mostrar para a gente que os países, as empresas, elas vão começar a buscar espaços que têm uma maior rentabilidade. Então, produzir em um país que tenha lei trabalhista e ambiental flexível, para não falar em ineficiente, é muito mais barato do que produzir em um país que tenha leis trabalhistas e ambientais eficientes e eficazes. Agora, presta atenção. Essas são consequências econômicas de uma globalização que está baseada em uma forma de governo neoliberal. O neoliberalismo, ele se apresenta como uma característica marcante
desse momento. Então, a partir desse momento de 1991, a gente percebe que cada vez no mundo a gente vai ter o uso de políticas neoliberais que visam o quê? Uma desregulamentação na economia. E além da desregulamentação, a gente vai ter o que a gente entende como Estado mínimo. Olha para cá, olha. Eu falei um Estado inexistente? Não, eu falei Estado mínimo. Se o Estado é mínimo, ele continua existindo, só que de forma mínima, uma estrutura muito enxuta. É o que alguns autores curtem chamar de Estado regulador, um Estado que só vai regular as ações de mercado. Mas agora, gente, todo esse contexto de globalização que a gente está montando traz para a gente algumas consequências sociais, e o Enem adora trabalhar com abordagem social, que são extremamente importantes. Uma que é muito séria é o que a gente entende como o processo de homogeneização. Família, o que é se tornar homogêneo? O que é esse processo de homogeneização? Gente, esse processo é um fenômeno geográfico que vai trazer para a gente uma tendência que a indústria da informação tende a tornar tudo igual. E aí eu tenho uma pergunta para te fazer. Você já bebeu água hoje? É importante, beba água porque água é vida. Olha só, tirando esse momento aí de beber água, a gente tem que perceber, gente, que no mundo contemporâneo a gente tem uma tendência de sempre tornar, a gente pegar as práticas culturais, as práticas de vestimentas, práticas de culinária, a gente tem uma tendência em tentar tornar tudo igual. E isso é um reflexo de um raio de globalização que existe no mundo. Existe um rapaz chamado Milton Santos. Vocês vão ouvir muito o nome desse rapaz. E se eu pudesse fazer uma previsão, seria, com certeza, o nome do Milton Santos vai estar na sua prova desse ano. Galera, o que o Milton Santos vai falar? Milton Santos, ele escreve um livro chamado Por uma Outra Globalização. Lá nesse livro, ele vai debater como que esse processo histórico ele é construído e quais são as suas consequências. Ele dizia que a globalização ia trazer uma homogeneização. Só que veja bem, quando a gente fala nas ideias do Milton Santos, o Milton Santos ele acredita em 3 formas da globalização. Ele acredita que existe uma globalização como dizem, que é a globalização da fábula. Ele acredita na globalização da perversidade. Segundo o Milton Santos, e aí não é o Lucas, que é comunista, que está querendo pegar em armas e fazer a revolução, tá? Gente, segundo quem? Milton Santos, a globalização é um processo perverso, porque a partir dela a gente vai ter a manifestação da expansão da desigualdade. Quem falou isso? Milton Santos. Além da globalização da fábula, que é como dizem, e da globalização perversa, Milton Santos vai pregar uma outra globalização. E aí vamos pegar a característica de cada uma. O Milton Santos falava que a globalização de fábula é uma globalização que vai acreditar na criação de uma aldeia global. E aí, galera, a aldeia global cai muito nessa ideia de homogeneização, de tornar tudo semelhante, de diminuir as diferenças. Mas a questão é, o diferente é errado? Ou o diferente é só diferente? A gente deve respeitar o diferente ou não? Esse é um debate que surge a partir do contexto de globalização. E o Milton Santos acredita que a fábula da globalização, como as empresas dizem, como os estados hegemônicos dizem, é que a globalização formaria um mundo sem desigualdades.
um mundo onde todo mundo pensasse igual, um mundo onde todos tivessem as mesmas práticas. Só que presta atenção, tá? Esse processo de tentativa de formação de uma aldeia global na raça, ele não vai ser bem aceito. Já já a gente vai debater isso. A globalização da perversidade, segundo Milton Santos, é uma globalização baseada em quê? Na desigualdade. Segundo Milton Santos, por ser um processo capitalista e está baseado em uma indústria de informações e uma indústria, a gente pode falar produtiva, que está fragmentada, essa globalização que se apresenta hoje é uma globalização perversa, por reproduzir desigualdades. E aí o Milton Santos, ele sugere essa outra globalização. Segundo ele, poderia existir um mundo onde as pessoas tivessem mais importância do que o capital, do que dinheiro. E aí, galera, isso aqui é uma sugestão, não aconteceu na prática. Beleza. Só que quando a gente pega a construção desse pensamento de Milton Santos, a gente vê que essa formação de uma aldeia global, ela é um processo que tenta ser colocado goela abaixo em diversas áreas do mundo. Quando você começa a perceber, fazer uma análise espacial, uma análise demográfica, você percebe que existe uma reprodução de costumes que não necessariamente estão associados ao seu próprio local e ao seu próprio espaço. E aí a gente percebe. Quando a gente vê um McDonald's na Índia, eita, será que eu podia falar marcas? Acho que não, mas faz parte da vida. Gente, quando você vê uma rede de fast foods na Índia, quando você vê uma rede de roupas que produzem calça jeans, por exemplo, em regiões do Oriente Médio, quando você começa a perceber que os costumes do Ocidente entram no Oriente, muitas vezes esse processo não é bem aceito. E aí, frente a essa homogeneização, para tentar fazer uma barreira, uma frente de combate a essa homogeneização, a gente percebe cada vez mais a criação de uma mentalidade fundamentalista. Eita, o Lucas falou terrorismo? Eu falei terrorismo? Galera, falei ou não falei? Não ouvi. Não falei. Eu não falei terrorismo. Eu falei fundamentalismo. O que é o fundamentalismo, gente? É uma estratégia que visa trazer a manutenção de uma unidade, seja cultural, seja política, seja de um Estado e assim por diante. Então, o fundamentalismo, ele tenta manter a característica natural, a característica histórica, cultural de um local. E aí, falando em fundamentalismo, a gente não pode deixar de tratar de uma das expressões do fundamentalismo, que é o quê? Um processo histórico chamado terrorismo. Galera, presta atenção, eu falei uma das consequências do fundamentalismo. A gente pode ter protesto contra o uso de calça jeans, por exemplo. Vai acontecer em alguns países do mundo. Vamos ter protesto contra a rede de fast foods? Vamos ter. Então, o fundamentalismo não é só terrorismo, tá? O terrorismo é uma das várias expressões do fundamentalismo. Galera, falar em terrorismo é falar em uma ação política que visa trazer uma desestabilização de uma ideologia em caráter global. Então, sempre que a sua prova falar em terrorismo, eu quero que você associe isso a uma ideia global, ok? Porque se a sua prova falar em uma abordagem de desrespeito ou de desestabilização de uma ideologia local, por exemplo, de um governo específico, a sua prova provavelmente utilize o termo guerrilha, tá bom? Galera, o terrorismo, ele pode ser feito por estados, quando um estado se utiliza da sua máquina pública para fazer um ato para trazer instabilidade no globo.
Ele pode ser feito também por grupos, que é o mais comum quando a gente pensa em Al-Qaeda, em Estado Islâmico, em Talibã, em Al-Nusra, em vários outros grupos. E ele também pode ser feito por pessoas. Ô Lucas, você está falando dos homens-bomba? Gente, também. Aqui entra muito aquela questão dos lobos solitários. O que são os lobos solitários? São pessoas que não concordam com uma ideologia dominante e por isso fazem um ato que visa trazer o terror. Por exemplo, o cara se explode, o cara pega um carro e começa a atropelar todo mundo. São atos que visam trazer terror. E terrorismo não é uma característica somente desse momento histórico, tá? Dentro da Guerra Fria a gente vai ter terrorismo e dentro de diversos outros momentos históricos a gente vê a prática terrorista surgindo. Por que é importante falar de terrorismo nessa aula de globalização? Porque, gente, o terrorismo vai ser uma prática que vai ser uma das grandes características desse momento, de virada do século XX para o século XXI, de anos 90 e de anos 2000. Por quê? Quando a gente está em 1990, a gente vai ter lá no Oriente Médio um negócio chamado Guerra do Golfo. O que aconteceu na Guerra do Golfo? O Saddam Hussein, que era governante do Iraque até então, e até então, preste atenção, Saddam Hussein, ele contava com o apoio dos Estados Unidos, ele vai invadir o Kuwait e vai perder um conflito. Antes de sair do Kuwait, Saddam Hussein vai queimar 80% dos poços de petróleo do Kuwait. E isso vai ser considerado um grande atentado ecoterrorista para aquele momento histórico de 1990. Cerca de 10 anos depois, em 2001, a gente vai ter o atentado das Torres Gêmeas. Eu ia falar que você lembra, só que você provavelmente nasceu depois de 2001. Então você não lembra. Mas, gente, as Torres Gêmeas elas vão cair por conta de uma ação de um grupo chamado Al-Qaeda, que tinha como seu líder principal um rapaz chamado Osama Bin Laden. Tanto Osama como Saddam eram parceiros estadunidenses em algum momento da história. Só que, no caso do Osama Bin Laden, por conta da disputa de poder no Afeganistão com o Talibã, o Osama rompe com os Estados Unidos. E no caso do Saddam, por conta dessa divergência acerca do Kuwait, o Saddam rompe com os Estados Unidos. Agora presta atenção. Você percebe que a gente tem a formação de um mundo que é extremamente desigual no ponto de vista produtivo e desigual no ponto de vista político. Mas mesmo assim, existe uma indústria de informação que quer colocar na sua cabeça algo que seja igual a todos, que seja padrão. E aí, eu quero que você perceba que a globalização, esse assunto, essa temática, eu poderia falar que é um dos assuntos mais importantes da prova do Enem. Porque é a partir disso aqui que a gente começa a perceber como que se dão as relações de equilíbrio de poder, como que se dá a ordem mundial atual e como que vai rolar o processo produtivo no mundo. Olha só, vamos aqui para a tela para a gente resolver essa questão aqui. Gente, a questão 11 do nosso material aí, na parte de globalização, ela vai ter como título Disneylândia. Essa é uma questão do Enem de 2013, se eu não me engano. E é uma questão extremamente estratégica, se falando de Enem. Por quê? Porque ela vai dar a relação da globalização com o processo produtivo. Algo que o Enem adora, tipo ama, tipo venera. Olha só, multinacionais japonesas instalam empresas em Hong Kong e produzem com matéria-prima brasileira para competir no mercado americano. Pilhas americanas alimentam eletrodomésticos ingleses na Nova Guiné. Gasolina árabe alimenta automóveis americanos na África do Sul. Crianças iraquianas, fugidas da guerra, não obtêm visto no consulado americano do Egito para entrarem na Disneylândia. O que ele falou? Que tudo está cada vez mais próximo.
O mundo inteiro ele estabelece relações, ok? Agora, na canção, que no caso é de Arnaldo Antunes, ressalta-se a coexistência no contexto internacional atual das seguintes situações. Letra A. Acirramento do controle alfandegário e estímulo ao capital especulativo. Nosso próximo encontro a gente vai tratar de Estados Unidos. Nosso próximo encontro é tipo daqui a pouquinho. E aí a gente vai ver que o controle alfandegário é um processo que diminui cada vez mais. Diminui por quê? Porque atualmente a gente vai ter alguns organismos que a gente conhece como blocos econômicos, que vão fazer justamente o processo contrário. Eles vão aproximar as questões alfandegárias para facilitar o direcionamento de fluxos de capitais, ok? Então não pode ser A. B. Ampliação das trocas econômicas e seletividade dos fluxos populacionais. Gente, a gente vai ter mais trocas econômicas? Vamos ter, porque olha só, a multinacional japonesa, ela produz matéria-prima brasileira, isso é fluxo econômico. A pilha americana alimenta um eletrodoméstico inglês na Nova Guiné. Gente, é fluxo econômico. Só que a gente vai ter seletividade dos fluxos populacionais. Olha só o que o texto coloca lá no finalzinho. Crianças iraquianas fugidas da guerra não obtêm visto no consulado americano do Egito para entrar na Disneylândia. Então, existe assim, ó. Economicamente a gente pode circular maneiro. Só que do ponto de vista étnico, é interessante que a gente selecione quem vai entrar e quem não vai entrar. Por quê? E se essa pessoa que for entrar for terrorista? Então a gente precisa se precaver. Então, gente, essa é uma característica do contexto de globalização. Essa seletividade dos fluxos populacionais. Essa seletividade no processo de imigração. Não é todo mundo que vai migrar no planeta de forma livre. Vão existir diversas barreiras. E uma tendência para a prova do Enem desse ano é a sua prova tratar em muros, ok? Barreiras físicas de fato, a contenção do deslocamento populacional. Nosso gabarito aí é B. B de... Beleza, vamos lá. Nossa letra C. Vamos justificar porque está errada. C. Intensificação do controle informacional e adoção de barreiras fitossanitárias. Gente, aí, essa questão de adotar a barreira fitossanitária, ela está falando de uma geografia das doenças, tá? Isso é verdade. Temos a adoção de barreiras fitossanitárias. Se você for viajar para alguns países do mundo, você vai precisar, por exemplo, demonstrar sua carteira de vacinas. Então, isso é uma adoção de barreira fitossanitária. Mas eu tenho intensificação do controle informacional, a gente não pode falar nisso. Por quê? As relações de informação elas estão cada vez mais desregulamentadas. Além disso, a gente vai ter o processo de produção de informação muito baseado na livre iniciativa. Então, se você quiser produzir uma informação que não necessariamente seja real ou verdade, você pode. É o que a gente considera como fake news. Então, a gente não pode ter esse controle de informação como uma característica, ok? Vamos lá para a nossa letra D. Aumento da circulação mercantil e regulamentação do sistema financeiro. Desregulamentação. Gente, olha só. Essa aqui é aquela alternativa que ele vai colocar para você se confundir. O Enem, ele geralmente traz isso. Duas questões que podem ser resposta e três que a gente pode descartar. Olha só. Isso é uma verdade? A gente vai ter aumento de circulação e desregulamentação do sistema financeiro? Vamos ter. Só que é isso que o texto trata. O texto não trata disso. O texto, ele foca na questão comercial e na questão populacional. Então você tem que estar atento a isso. Por quê? Aqui ele deu duas alternativas que tratam sobre economia. E, na verdade, ele quer uma sobre economia e sobre demografia, porque ele quer a coexistência. Então, vai ter a coexistência de fatores distintos, ok? Vamos para a nossa letra E. Expansão do protecionismo comercial. Vamos ter protecionismo
Não, na verdade o protecionismo ele vai ser cada vez mais combatido, ok? E descaracterização de identidades nacionais. É aquela ideia da aldeia global, beleza? Em alguns casos vamos ter e em outros não. Agora volta aqui para o quadro. Eu quero que você perceba que esse momento de globalização, ele é um momento que traz para a gente o nosso ponto máximo até o presente momento de desenvolvimento tanto industrial quanto político. No mundo contemporâneo, essas relações elas começam gradativamente com a mudança dos governos a se alterarem, ok? E, gente, já já a gente se vê, já já a gente debate mais questões e fica atento aí, o professor Garcia aí vai voltar com vocês com matemática e mais tarde eu entro falando sobre Estados Unidos, Canadá e México, falando sobre a América do Norte. E essa é uma aula extremamente importante, tá? Então não deixe de acompanhar, se inscreve aí no canal, dá uma olhada no nosso material que tá extremamente fino e a gente se vê. Beijos e abraços, até as próximas oportunidades.